Você também tem a ideia de que Deus fala com todo mundo, mas Ele não fala com você? Parece que Ele está de mal de você? Isso acontece porque a gente tem uma ideia mística de que Deus ele só fala com pessoas especiais, pessoas ultra santas, pessoas separadas. E na verdade, Deus ele fala conosco o tempo todo. Mas muitas vezes você não consegue reconhecer a voz de Deus. E a maneira mais simples como Deus fala, com certeza, é através da palavra dele, né? Então hoje, se você quer ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é ler as Sagradas Escrituras, porque aqui é o próprio Deus falando diretamente ao teu coração. Mas também existe uma outra forma muito comum do Espírito Santo falar conosco, nos dar direcionamento, para a gente tomar decisões, para a gente fazer escolhas no nosso dia a dia, que é através do testemunho interior. Então não é Deus que não está falando. Na verdade, muitas vezes sou eu que não estou conseguindo identificar a voz de Deus. Porque eu tenho aquela ideia, né, de querer que Deus fale de um jeito específico, através de uma profecia estrondosa, ou através de um sonho profético, de uma visão, de uma luz, de um trovão. E o Espírito Santo, na verdade, está falando ali na simplicidade do teu coração. E quando a gente ignora essa simplicidade, a gente corre um risco de se dar muito mal. Então hoje eu quero deixar aqui o meu testemunho em relação a isso, para que você não tenha que cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu ignorei essa voz do Espírito Santo dentro de mim. E também, ao final, quero dar para você algumas dicas práticas para você reconhecer a voz do Espírito Santo dentro de você. E se você é novo aqui nesse canal, aqui eu falo sobre como desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor através da prática da oração, da leitura bíblica e do jejum. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre esses assuntos e eu te convido a seguir esse canal para mais conteúdos como esse. E para embasar biblicamente o que eu vou dizer, eu quero deixar aqui o versículo de Romanos, capítulo 9, versículo 1, quando Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está só sendo ético, ele está dizendo que aquilo que ele vai falar, que aquilo que ele vai dizer, está sendo guiado pelo Espírito Santo na mente dele, na consciência dele. Então Deus, o Espírito Santo, ele fala conosco através da nossa mente, através da nossa consciência, nos dando um testemunho interior daquilo que ele quer que a gente faça, qual que é a vontade dele para a nossa vida. Então agora vamos para o testemunho, para você entender de uma vez por todas que o Espírito Santo fala através da nossa consciência. Eu morava em Belo Horizonte e quando eu voltava do trabalho, eu descia numa avenida bem grande que tem ali em Belo Horizonte, Antônio Carlos, e eu tinha que andar assim uns 10 minutos até chegar à minha casa. E naquele dia eu desci do ônibus, como eu sempre fazia, e várias pessoas desciam ali naquele mesmo ponto. E estávamos ali meio que caminhando em bando, né? À medida que eu ia me aproximando da minha casa, esse número de pessoas ia diminuindo, né? As pessoas vão entrando nas suas casas, nas suas ruas. E em dado momento eu olhei para trás e vi um rapaz. Esse rapaz estava bem vestido, estava com a mochila, parecia assim um trabalhador comum. Então não tinha nada para eu suspeitar dele. Só que quando eu olhei para ele, eu ouvi dentro de mim: esse rapaz quer te roubar. Entra em um galpão. E ali no meu caminho tinham vários galpões onde eu poderia entrar e pedir ajuda. E o Espírito Santo me diz: entra num desses galpões e peça ajuda, diga que esse rapaz quer te roubar. Só que na hora que eu ouvi aquilo, eu ignorei completamente aquela voz, porque eu falei: gente, isso só pode ser coisa da minha cabeça. E continuei andando. E à medida que eu andava, menos pessoas tinham, até que chegou um momento que só ficou eu e aquele rapaz. E o Espírito Santo continuava falando: entra em um desses galpões e peça ajuda, esse rapaz vai te roubar. E eu não dei ouvidos, eu continuei ignorando aquela voz. E assim, quando estava bem perto assim da minha casa, só que era um lugar mais escuro, não tinha mais ninguém, realmente aquele rapaz me encostou no muro e tomou o meu celular, né? Tomou o meu celular
mas não levou a minha bolsa, saiu correndo, né? Então, naquele dia eu poderia ter recebido um livramento de Deus, mas eu não ouvi a voz do Senhor. Eu fui desobediente àquela voz que estava falando na minha consciência. E eu acabei pagando o preço por aquilo. Nós somos filhos de Deus e Deus, ele se comunica com o nosso espírito. O Espírito de Deus comunica ao nosso espírito qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que lindo! Então nós não precisamos que outras pessoas nos dirijam, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, podemos buscar no Espírito Santo as direções para tomarmos as decisões corretas para a nossa vida. Então agora eu quero te dar dicas práticas para você aprender a discernir a voz do Espírito Santo e não atropelar essa voz como eu já fiz mais de uma vez, para você não ter que pagar o preço como eu já paguei. Então a primeira coisa é que o Espírito Santo jamais vai contra a palavra de Deus, certo? Então se você está para fazer alguma coisa e você percebe que isso não é bíblico, que isso não está de acordo com a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que descartar isso da sua vida e seguir adiante. Não precisa pensar duas vezes. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não é o Espírito Santo que está falando com você. Segundo lugar, se você sente dúvida, se você sente uma inquietação dentro de você, um sentimento ruim dentro de você, não faça. Porque Deus, ele não é Deus de confusão, ele é Deus de paz, ele é um Deus que traz convicção ao nosso coração. E quando eu falo de paz, eu estou falando de algo interior, não estou falando externamente. Às vezes Deus vai te conduzir para situações difíceis, mas dentro de você, você sente paz, você tem convicção de que aquilo é de Deus para sua vida. Amém? Então, se você está em dúvida, se você está inquieto, não faça isso, não siga adiante com esse projeto. E em terceiro lugar, quando assim eu estou muito inquieta em relação a alguma coisa, eu gosto de parar tudo, eu gosto de passar mais tempo orando, passar mais tempo ali lendo a Bíblia, porque aí parece que Deus ele vai montando o quebra-cabeça para mim, para me dar o direcionamento correto. Às vezes na hora que eu vou dormir, sabe, eu fico assim conectada com Deus e ali no silêncio o Senhor traz clareza sobre aquela decisão, às vezes traz uma palavra para embasar aquilo que eu tenho que fazer. E eu quero finalizar aqui com um versículo chave para nós, que é 1 Coríntios 2,10, que fala: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece tudo de Deus e conhece tudo sobre nós. Ele é a melhor pessoa para conduzir a nossa vida nessa terra. Que nós possamos estar mais sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo dentro de nós. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui seu like, seu testemunho. Que Deus abençoe você. Continue firme com Jesus. Até o céu.